Olá, alunos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o começo ali da unidade 6 do módulo 2 de português, que aparece com o título Surpresas Inesperadas. Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando neste bimestre. Nós falamos do suspense na unidade anterior, né? E aqui nós temos esta imagem, né, do filme. Eu e meu guarda-chuva. Olha a expressão dessas crianças assustadas ali, né? Então, em sua opinião, que a expressão fisionômica do personagem com o guarda-chuva na mão revela, né? Ele está meio assustado, confuso, né? O que será que aconteceu? Que elementos causam mistério e suspense nessa cena? A gente fica meio curioso, né? Para saber o que está acontecendo. Tem alguns personagens estranhos ali. Tem um galho seco, uma mansão, uma lua cheia, o céu nublado. Então são elementos que geralmente estão associados ao mistério e ao suspense, né? Você assiste ou já assistiu a um filme de suspense, né? Então, aqui para vocês pensarem e responder. Quando vocês assistiram, já assistiram, gostariam de assistir um filme de suspense? Este provavelmente é o filme de suspense. Alguém já assistiu este filme? Quero ouvir a opinião de vocês na próxima aula online, ok? Então vamos lá. No momento de leitura 1, lá na página, deixa eu verificar aqui a página 63, nós temos o quê? Ó, o garoto Pedro combinou com seu amigo André de se encontrarem à meia-noite na esquina de uma rua para uma aventura. Só que Pedro não imaginava que o amigo não iria aparecer e que sozinho viveria terríveis emoções em uma madrugada de noite escura, sem lua nem estrelas. Ia seguir uma das surpresas pelas quais ele passou. Então, geralmente, quando eu falo de uma história de suspense ou de mistério, aparecem esses elementos, né? A noite escura, a madrugada, sozinho, seres estranhos. Vamos ver então o que aconteceu com o Pedro, né? Um susto na madrugada. 1 hora da manhã. Parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens, atrás do muro em que eu estava parado. Imaginei que não devia ser nada. Com certeza era só impressão minha ou algum sopro de vento mais forte. 1 hora e 10 minutos, ou seja, se passaram 10 minutos. Não era impressão minha. Continuei ouvindo os mesmos barulhos. Aquilo não era normal. Eu sabia que não era normal ouvir aqueles barulhos naquela hora da noite e me descontrolei todo. Meus dentes começaram a bater uns nos outros e eu não conseguia falar, nem gritar, nem nada. Pelo barulho que estava ouvindo, devia ser uma pessoa tentando atingir o alto do muro. Sem dúvida que era uma pessoa tentando atingir o alto do muro. Não precisei pensar muito para adivinhar quem era. Quem é que naquela hora da noite fica fazendo barulho atrás de um muro? Só podia ser um ladrão que tinha acabado de saltar de uma casa da esquina e estava querendo pular o muro para escapar. Será que era um ladrão? Vamos ver. Imaginando isso, me descontrolei muito mais e fiquei pensando o que é que eu devia fazer diante de tão aterrorizante situação. Pensei em sair correndo, mas não consegui tirar as pernas do lugar de tanto que elas tremiam. Logo cheguei à conclusão de que sair correndo seria pior. Seria muito pior. Aquele ladrão ouviria os meus passos e pum, 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 atiraria impiedosamente em mim, sem dar tempo para explicar nada. Então fiquei ali, batendo os dentes, tremendo todo, ouvindo o barulho aumentar a cada segundo. Tive de admitir que a qualquer instante tudo podia acontecer comigo. 1 hora e 12 minutos. O tempo ia passando. Eu pensava em mil coisas e nenhuma delas era a solução. Nem em filme, nem em livro, nem em lugar nenhum eu tinha visto alguém viver situação igual. Então simplesmente eu não encontrava solução. Podia-se dizer que era um caso perdido. 1 hora e 13 minutos. De repente, de uma só vez, o barulho foi tanto que parecia que o mundo ia acabar. Foi quando ele atingiu o alto do muro. Levei um violento golpe na cabeça, me desequilibrei todo e caí esparramado no chão. E quase desfaleci. Vi quando um enorme gato cinzento passou sobre meu corpo, correu pela calçada e desapareceu. 1 hora e 20 minutos. Levei um bom tempo para me recuperar e, ainda aflito, apoiei as mãos no chão e levantei. Sem dúvida, aquilo tudo não tinha sido estardalhaço meu. Quem é que iria imaginar que um barulhão daqueles fosse simplesmente um gato? Eu tinha certeza de que aquele gato não era um gato qualquer. Devia ser pelo menos 4 ou 5 vezes maior do que um gato comum, desses que a gente sempre encontra por aí. Eu tinha certeza de que era.
Então, no final das contas, era só um gato, né? Então, foi a situação, o contexto geralmente causa mais medo do que o que realmente era. No caso, era um gato, certo? Então, ali, estudando o texto, vocês vão encontrar na primeira pergunta o questionamento de qual é o tipo de narrador do texto. Então, só para a gente relembrar, né? Então, ó, no texto que você acabou de ler, o narrador apenas apresenta os fatos em terceira pessoa, ou seja, ele conta o que ele viu, mas ele não participa da história, ou também participa deles, né, dos fatos. Então, ele está contando e participando da história. Quando a gente volta ali ó, no começo, ó, parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens atrás do muro em que eu estava parado. Então, o Pedro, no caso o personagem, ele participa e conta a história. Quando ele participa e conta a história, nós temos então o narrador personagem, aquele em primeira pessoa, ok? Outra coisa bem interessante, aqui é verificar quem é o personagem principal, quem é o antagonista ou o personagem secundário. Principal, protagonista, é o mais importante. O antagonista é aquele que vem contra, né, que geralmente se opõe ao personagem principal, a gente chama de antagonista. E secundários são personagens que aparecem também, mas não são os mais importantes, né? Então, ali, como você já estudou, os personagens recebem diferentes classificações de acordo com o papel que desempenham na história narrada. Em qual dos tipos de personagem a seguir o Pedro se enquadra? O Pedro ali, ele é protagonista, antagonista ou um personagem secundário? Ele está contando a história, ele participa da história. É óbvio que ele é o protagonista, tá? Então marquem lá que ele é o protagonista, certo? Na 3 eu quero que vocês organizem, aqui numerem de acordo com a ordem que os fatos acontecem na história do Pedro. E aí, na 4, a 4 é bem importante. Ó. Sublinhe no texto das páginas 63 e 64 os trechos que revelam os sentimentos e ações de Pedro, né? O então, assim, tem o sentimento e a reação do Pedro ali na hora que ele está narrando, e tem o que realmente está acontecendo. Isso a gente chama de espaço da narração e espaço da narrativa. Vamos ver esses dois conceitos chaves aqui, tá? Então, nós temos lá, o espaço é um recurso muito importante nas narrativas, a gente já falou do espaço, né? O local em que os fatos acontecem pode aparecer de duas formas. Então, o espaço da narração, que é o espaço interior do personagem, ou seja, o que está passando na cabeça do personagem, representando suas vivências, os pensamentos e os sentimentos. E o espaço da narrativa é o lugar real, é onde de fato acontece a história, né? Que serve de cenário para a história e é onde o personagem se apresenta. Então, o espaço da narração, vamos ver aqui, vamos voltar. Tá? Ó, parecia que alguma coisa estava se mexendo entre as folhagens, atrás do muro em que eu estava parado. Imaginei que não deveria ser nada, com certeza era só impressão minha, ou algum sopro de vento mais forte. Então, essa parte aqui, por exemplo, ele está imaginando o que está acontecendo, né? Ó, parecia impressão minha, né? Ou algum sopro de vento mais forte. Então, isso aqui é um espaço da narração. Continuei ouvindo os mesmos barulhos. Aquilo não era normal, é o que ele está sentindo. Então, é o espaço da narração, é o que está na mente do personagem. Agora, onde realmente acontece a história, o espaço da narrativa? Numa rua, perto do muro, né? Então, é o local onde a história acontece. Então, o espaço da narração é o espaço interior do personagem, as suas vivências, os seus pensamentos e sentimentos em relação ao contexto. Espaço da narrativa é onde realmente a história acontece, o lugar físico, certo? Então, são dois conceitos que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. Então, vou pedir para vocês responderem a questão 5 e a questão 6, de acordo com isso que eu acabei de falar para vocês. Né? Quero também que façam esse exercício aqui da página 66, sobre a história, tá? Sobre o tempo da narrativa, sobre o espaço e sobre a interpretação do texto, ok? Aqui vai falar um pouquinho sobre os gatos, né? Qual a importância do gato, né, nas diferentes culturas, como eles são percebidos, né? E o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, ó, na página 67, sobre as onomatopeias. Aposto que vocês já ouviram falar em onomatopeias. Ó. Muitas vezes usamos palavras que representam graficamente sons ou ruídos. Chamamos esse recurso de onomatopeia. Ali no texto Um Susto na Madrugada,
aparece uma onomatopeia. Qual é essa onomatopeia? Então, o que é onomatopeia? Né? Onomatopeia são essas representações escritas de barulhos, de sons. Quando a gente pega uma história em quadrinhos, por exemplo, aparece lá o trim-trim, representando o telefone. É uma onomatopeia, certo? Ou fom-fom, barulho da buzina do carro. É onomatopeia. Então, vocês vão localizar lá no texto, que eu acabei de ler com vocês, essa onomatopeia. Qual barulho, qual palavra representando um barulho aparece no texto? E também vou fazer o exercício aqui da página 68, certo? Então, façam os exercícios lá da, sobre a história, né? E até os exercícios da página 68, falando um pouquinho das onomatopeias. Na próxima aula eu irei corrigir alguns com vocês. Então, por enquanto é isso. Bom estudo e até mais. Tchau, tchau.